Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês, um problema da FATEC de São Paulo. Diz assim, ó, um gás está colocado num cilindro tampado com um êmbolo móvel, sob pressão de 1 atmosfera e temperatura de 27 graus Celsius. Esse gás ocupa um volume de 200 ml. O gás sofre uma transformação isobárica, que aumenta seu volume para 300 ml. Qual é a pressão e a temperatura nessas condições? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que significa transformação isobárica? Significa uma transformação em que o gás ele mantém sua pressão constante. E é exatamente isso, um cilindro com êmbolo móvel, aqui um êmbolo, e tem um gás lá dentro, e tem uma certa pressão aqui, né? Tem uma força segurando isso aí. Então o gás está lá dentro, tá? Então, quando eu aumento a temperatura, o que acontece? Esse gás começa a se chocar e começa a querer fazer pressão na parede. Como o êmbolo é móvel, ele cede, o êmbolo sobe, cedendo a pressão, então ele aumenta o volume, mas a pressão continua igual. É semelhante ao que tem na panela de pressão. A panela de pressão é mais ou menos isso. Só que não é um êmbolo móvel, né? É uma tampinha lá que toda vez que está fervendo lá dentro, aumenta a pressão, aí levanta a tampinha e sai gás. Aqui não sai gás. Aqui só o êmbolo sobe e alivia a pressão, tá? Então, ó, o que a gente sabe? A gente sabe que pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final, certo? Como a pressão ela é constante, a gente corta a pressão aqui dessa forma, tá? Porque é constante, é igual. E o volume? O volume eu tenho que usar em litros. Não há necessidade, porque a mesma unidade que eu usar desse lado, eu tenho que usar desse lado, tá? Somente a temperatura é que tem que ser a temperatura em Kelvin. Aí você diz, mas como aí? Se a temperatura tem que mudar para Kelvin, por que o volume não precisa mudar? Veja, porque o volume, em qualquer unidade, ele é um volume absoluto. Quando ele é zero, entendeu? Quando o volume é zero, é zero. É zero, não tem litro, não tem volume, não tem medida nenhuma. Agora, a temperatura não. A temperatura em Celsius, quando ela é zero, ela não é zero. Mas como assim que não é zero? Não é zero. Porque a temperatura 0 graus Celsius tem vida, tem agitação, as moléculas estão se movendo, tem energia, entendeu? Agora, a temperatura Kelvin, 0 Kelvin, é zero absoluto. As moléculas estão totalmente paradas, entendeu? Então, aí que está a diferença. Se eu falasse assim, ó, seria como se eu dissesse assim, ó, eu tenho um volume lá de zero caco. Aí você fala, o que é zero caco? Zero caco é um volume desse tamanho. Aí você fala, pô, peraí, mas zero tem volume? Que zero caco tem, é que a escala caco, ela é relativa. Quando eu falar zero, na verdade quero dizer 100 ml. Aí você fala, pô, zero não é zero. Exatamente. No Celsius, zero não é zero. Porque a temperatura reflete a energia interna. Então, no grau Celsius, 0 graus Celsius não quer dizer que tem zero de energia interna. Mas 0 Kelvin quer dizer que tem zero de energia interna, entendeu? Agora, o volume em ml ou em litros, 0 ml ou 0 litros, quer dizer zero. Entendeu? Então, é por isso que, no caso do volume, eu posso usar o ml. Então, vai ficar assim, ó. Volume inicial, 200 ml. Sobre temperatura inicial. A temperatura inicial é 27 graus Celsius. Só que 27 graus Celsius em Kelvin, eu faço o quê? Eu pego a temperatura em Celsius e somo 273. Então, 273 mais 27, 10 vai 1, 10 vai 1, 300. Então, sobre 300 Kelvin, tá? Volume final. Ele diz que o gás sofre uma transformação isobárica que aumenta seu volume para 300 ml. Cuidado, tá? Às vezes aumenta seu volume em
Daí, quando aumenta em, você soma o volume inicial com o volume que foi aumentado. Mas aqui não, é para, né? Então, é 300 ml mesmo, tá? E qual é a temperatura final? É isso que eu vou calcular, que é o que ele quer saber. Calcule a pressão e a temperatura nessas condições. Bom, a pressão não preciso nem dizer, né? Se é isobárica, a pressão continua constante, e se a pressão inicial era 1 atmosfera, ela vai continuar 1 atmosfera no final. Mas a temperatura não, a temperatura vai modificar. Então vai ficar assim, ó, a temperatura final é igual a 300 vezes 300 sobre 200, certo? Corta 2 zeros com 2 zeros. 300 dividido por 2 dá 150. Então, 150 vezes 3 quer dizer que a temperatura final vai ser o quê? 450 Kelvin, né? Só que como a temperatura inicial estava em graus Celsius, o ideal é que a gente dê a temperatura final em graus Celsius também. Como é que eu vou fazer? Vou pegar esse 450 Kelvin e vou tirar 273. Certo? Bom, 10 menos 3, 7. 4 menos 7 não dá, empresta, fica 14 menos 7 é 7. 3 menos 2, 1. Então quer dizer que a temperatura final vai ser o quê? 177 graus Celsius. Certo? Tá? Como eu falei, como a temperatura inicial foi em graus Celsius, o ideal é que a gente dê a temperatura final em graus Celsius também. E a pressão? A pressão final é igual à pressão inicial, que é igual a 1 atm. Tá? Porque é isobárica, transformação isobárica, então a pressão não se altera. Beleza? Ficou com alguma dúvida, por favor, poste nos comentários desse vídeo que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui. Tá bom? Curte o vídeo, confere sua inscrição no canal, confere as notificações para você receber as notificações de novas postagens. Tá bom? Compartilhe o conhecimento, compartilhe o vídeo e veja a playlist aqui de gases perfeitos, ok? É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.